Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde Taus. Eu sou Marcelo Santos e vou conduzir a nossa conversa de hoje sobre um aspecto que eu acho muito interessante. Quando a gente olha para as resoluções normativas da ANS, a gente já pensa em algo burocrático, um monte de regra, algo difícil de entender ou algo extenso para ler, algo que pouco nos chama a atenção. Porém, quando a gente pensa no aspecto comercial, você já parou para pensar que parte daquilo que está na legislação, se você souber fazer a interpretação adequada, o recorte adequado, ele pode te ajudar muito no aspecto de venda. Seja para derrubar uma objeção do cliente, seja para argumentar em relação ao cliente em um aspecto, por exemplo, de segurança, ou para prever algo que poderá ocorrer no futuro e como ele se resguarda, como ele se prepara. Então, mostra as resoluções normativas de forma geral mostram uma organização do setor, mas o cliente só vai ter um entendimento que aquilo tem valor para ele ou não se conseguir fazer essa decodificação, trazer esse recorte, fazer esse desenho para que ele entenda. Então, resolvi trazer aqui esse vídeo com base em algumas resoluções normativas que a gente já falou aqui no canal. Vou deixar o link a partir de cada uma que a gente for falando. E outras que talvez a gente ainda não falou, mas com certeza vão estar aqui na fila para que a gente possa, no momento oportuno, falar. A primeira delas é a Resolução Normativa 465, que trata sobre a atualização do rol de procedimentos da ANS. Esta resolução a gente ainda não gravou vídeo, mas está aqui na listagem para gravar. Mas o que é muito interessante dela? Traz cada uma das segmentações. Então, se é ambulatorial, se é só hospitalar, se é ambulatorial hospitalar, se é referência, se é odontológico, e traz qual é a cobertura que tem para cada uma dessas segmentações. Na Lei 9656 isso já traz de forma global, traz inclusive as exclusões, mas aqui ele divide para cada uma das segmentações que dá uma visão bem bacana, principalmente para quem quer contratar plano hospitalar, que gera muita confusão, né, em relação à urgência e emergência, tem, não tem, só tem a parte hospitalar, mas quanto que usa, para quem tem também plano só ambulatorial, então ele traz bem recortado estas referências. Além disso, ele traz os anexos, então ele já aponta para a listagem do rol de procedimento do ANS, para a questão das DUTs, para todos os anexos, PAC lá já identifica, então já tem todos os anexos ali num único local. Quando o cliente pede, mas o que o meu plano cobre? Mesmo com a explanação, às vezes pede uma referência, a referência completa é a atualização do rol. Então dá para falar para ele, tá aqui, lógico, explicar para ele isso é muito bacana, mas no final já mostrar para ele que tem todas as referências que ele pode apontar. Principalmente quando é um perfil de cliente que é um pouco mais cartesiano, estou vendendo para um advogado, para um engenheiro, isso ajuda mais a tornar a informação mais precisa. Também gostaria de apontar a Resolução Normativa 566. Esta nós temos vídeo gravado, vou deixar aqui o link, porque ela trata especificamente dos prazos de atendimento, a garantia de atendimento pela ANS de acordo com os prazos. Isso ajuda muito a derrubar aquela objeção do cliente de que não consegue agendar os serviços, que leva 3 meses, 4 meses, 6 meses, e você consegue mostrar para ele que não, a ANS garante isso e garante com um prazo de acordo com cada serviço, inclusive apontando para a questão do reembolso, caso esse prazo não consiga ser atendido. Terceira resolução normativa, que ganha importância sempre máxima aqui nas nossas conversas, que é a 438 sobre portabilidade de carências. A gente já falou em vídeo específico sobre essa resolução normativa, o apego que o cliente tem à questão das carências, porque carência para ele está vinculado diretamente à segurança, e de fato está. Então a 438 traz o detalhamento da questão da portabilidade. No artigo 8º dessa resolução normativa, traz como fazer portabilidade por perda de vínculo. E esta parte precisa ser de domínio do consultor de vendas, porque muitas vezes o cliente ele não tem o prazo para fazer a portabilidade, ou ele já não está mais com um plano ativo e precisa sim
fazer as perguntas certas para dar o direcionamento, ver se ele encaixa nessa questão da perda de vínculo do artigo 8º. Então é uma resolução normativa muito importante, de todas que eu vou passar hoje, provavelmente a que é mais acessada, mais conhecida pelo consultor de venda, mas faça esse recorte do artigo 8º que é bem importante. Outra é a Resolução Normativa 561, também com vídeo gravado aqui, fala sobre cancelamento de planos na modalidade de contratos, né, na modalidade individual familiar, ou exclusão de beneficiários para as modalidades coletivas, tanto coletivo por adesão quanto coletivo empresarial. E esta resolução é importante para dar a segurança para o cliente da questão da exclusão. Como fazer a minha exclusão, mas pô, será que eu vou conseguir fazer na hora? Não vou conseguir fazer na hora? De acordo com cada modalidade, você consegue apontar. Claro que quando é vinculado a uma portabilidade fica mais fácil, a própria regulamentação da portabilidade já trata sobre isso, mas aqui quando não é portabilidade, está trocando de plano e cumprindo carência novamente, mas quer sair do outro, saber bem esta resolução é importante para conseguir dar segurança para o cliente em sincronizar as entradas e as saídas, saída de um plano e entrada em outro plano. É uma resolução normativa curta, o nosso vídeo aqui ele é curto sobre esse assunto, mas é uma resolução normativa que ajuda bastante, assim, se tiver o domínio ele ajuda bastante, até porque parte das vezes que o cliente conversa com você, tem que ter a resposta já imediatamente para dar segurança. Não tem problema de ter que buscar para retornar, não é essa a questão, mas conseguindo responder na hora, isso já vai te posicionando como sendo um especialista naquele assunto, porque o cliente, ao falar, você já tem como organizar o cenário para ele. Duas resoluções normativas que a gente vai poder casá-las aqui. A 623, que fala sobre a solicitação dos beneficiários, e a 323, que fala sobre ouvidoria. A 623, temos vídeo gravado aqui também, vou deixar o link. E essa aqui é muito importante porque o cliente ele tem um canal de atendimento, se ele não estiver conseguindo resolver com a operadora, que é a primeira instância, né? Nós temos sempre que sugerir, orientar e até induzir o cliente a tratar com a operadora em primeira instância, porque se ele está tendo dificuldade com a operadora, ele deve apresentar isso para a operadora. Em segunda instância, se não conseguir, aí sim ele vai até a ANS. E a ANS dá essa segurança de prazos para ele, né, de quando ele solicitar demandas que são assistenciais e não assistenciais, o prazo que ele vai ter de retorno, e a gente consegue inclusive fazer recorte da legislação e encaminhar para o cliente, mostrando que sim, ele tem esta possibilidade de fazer via ANS, até porque em outro vídeo também falei sobre o Índice Geral de Reclamação, INIP, isso tem um impacto forte para a operadora, né? Então, o ideal, fala com a operadora, orienta, fala com a operadora, mas dá a segurança do cliente que se não conseguir tem este outro caminho. E a outra resolução normativa que eu falei que acaba muito vinculado é a 623. A 623 fala sobre a questão de ouvidoria. Enquanto o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, é um atendimento de primeira instância, o cliente quer falar com a operadora, ele vai para o SAC, recebe protocolo de SAC, tem toda a questão do regramento que está nessa resolução normativa 623. Se ele não conseguiu solucionar lá, ele ainda tem a ouvidoria. Na própria resolução normativa ali fala qual operadora tem que manter a ouvidoria em estrutura completa, aqueles que não têm, mas tem que manter uma pessoa no papel de ouvidor, a pessoa que acolhe essas demandas de segundo grau. Então tem um segundo nível aqui ainda dentro da operadora, e depois a gente tem o terceiro nível, a ANS. Então mostra que o próprio sistema está organizado pela ANS para que tenha níveis que o cliente possa buscar, e sendo ela como um nível final aqui. Não nível final porque a gente sabe a questão de judicial, mas beleza, vamos pensar dentro da estrutura formal de saúde. Tem a ANS como sendo aí a última instância, né, dentro desse sistema de saúde. Embora não seja uma resolução normativa, o artigo 30 e 31 da Lei 9656, também temos vídeo gravado aqui falando sobre isso. Ele é interessante porque ele dá uma segurança para o cliente para futuro. O cliente está aderindo num plano, e um plano empresarial, por exemplo, porque ela está sendo admitida
Só que fica aquela questão, tá, e se em algum momento eu saio, perco esse plano, eu já vi no mercado de forma aberta, eu não vou conseguir pagar, você tem condição de mostrar para ela a possibilidade do plano para ex-funcionários, inclusive sugerindo que ela verifique com o RH se o RH desconta alguma coisa, caso não desconte, que tenha um desconto ali que seja pequeno, né? Algo que não impacte no orçamento, mas que dê o acesso a esse benefício. Nesse vídeo fala um pouco sobre a questão de ter esse desconto e o impacto positivo e negativo dessa ação para o RH e para a empresa. Trouxe algumas resoluções normativas aqui, fiz alguns recortes rápidos, deixando a referência aqui, mas se a gente pensar no aspecto comercial, que o comercial tem que ser o especialista daquela área, porque se faz venda consultiva, precisa ser consultor, e para ser consultor precisa entender daquilo, precisa mergulhar. Já falei num vídeo curto sobre isso, né, que não dá para ficar na superfície, tem que mergulhar. E cada uma dessas resoluções normativas, e tem outras também, sempre traz algum aspecto que você consegue encaixar. Poucas delas estarão verticalmente em todas as tuas vendas, mas horizontalmente você consegue encaixar à medida que aquilo surge. E se você quer ser o especialista do cliente para que ele confie em você e aceite a tua proposta de trabalho, importante que ele entenda que de fato você é o especialista, de fato aquilo que você fala tem peso e tem lastro, e o lastro você consegue mandar para ele a partir das resoluções normativas. Ele te ouve, ele vê, ele confirma, ele valida. Era isso por hoje, espero que tenha gostado. Se faltou alguma resolução normativa aqui que você acha importante também, deixa nos comentários, a gente faz um vídeo complementando aqui e torna isso aí mais horizontal para todos que estão nos assistindo no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.